Queridos e amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Preciso ser objetivo, embora não é apenas os irmãos que vão ver esse vídeo, mas eu preciso, como introdução, dizer que esse vídeo, esse trabalho, ele é de cunho religioso, totalmente evangélico e provavelmente, respeitosamente, devo dizer que nem todos que ainda assumiram um compromisso com Deus terão facilidade em compreender aquilo que passarei a falar. As coisas de Deus não são entendidas pelas pessoas que ainda não fizeram uma aliança com Ele. Aliança é essa que eu digo, compromisso, aceitando, se entregando a Jesus como seu Salvador. Não é? Pois bem, a palavra de Deus, no capítulo 18 de Reis, 1 Reis, versículo 17, diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Novamente, 1 Reis 18, verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Nós conhecemos a história de Elias, o leão dos profetas, homem poderosamente usado por Deus. Acabe, desviado do caminho do Senhor, casado com Jezabel, estava vivendo uma vida dissolutamente, porém, julgava ele que o que estava acontecendo em seu reinado de mal tinha a ver com o profeta Elias. Eu não sei se dá para ver, mas aqui atrás de mim está escrito aqui assim, ó: megalomania e riquezas do gestor presidente da Assembleia de Deus do Pernambuco. É lamentável, é muito lamentável que alguns irmãos ainda não entenderam que nós não estamos lutando diretamente com a riqueza do pastor. Aspas. Nós não estamos. É verdade que são elas que vêm em primeiro lugar sempre que precisamos tecer comentário da vida da igreja. Porque a riqueza indevida, o desvio de conduta é consequência do afastamento de Deus. E, consequentemente, esse afastamento de Deus faz com que as mentes fiquem cauterizadas. E 150 mil reais é um salário que não faz mal a ninguém. E 70 mil reais é um salário que não faz mal a ninguém. Que 40 mil reais não faz mal a ninguém. Mesmo sendo extraído de uma igreja que, em sua maioria, os crentes que a sustentam e que dizimam ganham um só salário. Mas quem disse que esse é o único ou maior problema? Essa insensibilidade
esse pecado miserável, que é o que o pecado sempre faz, é afastar de Deus, fez com que durante cerca de 20 anos, o presidente dessa igreja tem consagrado centenas, quem sabe milhares de pessoas sem a direção de Deus. É aqui que está o cerne da coisa. É aqui que está o âmago da coisa. Aprendemos a chamar de pastor aquele a quem Deus nunca disse que ele ia ser pastor. Aprendemos a chamar de presbítero aquele a quem Deus nunca o chamou para o presbitério. Estamos aplaudindo homens a quem Deus o reprovou e nunca o chamou para o seu ministério. Por consequência do desvio de conduta, do afastamento de Deus. Então, a nossa briga não é porque ele tem grandes riquezas, fazenda. Não, exatamente não. Mas os prejuízos que ele trouxe, que na minha opinião não será reparado. Tá certo? Porém, tanto ele quanto os que fazem parte desse sistema podre, os que lhe ladeiam, dizem que somos nós, os desertores, os malditos. Mas essa cena, ela não é nova. Essa cena está apenas se repetindo. És tu, perturbador de Israel, disse Acabe a Elias. Será que verdadeiramente somos nós que estamos a perturbar a igreja de homens tão sinceros, intocáveis? Será isso verdade? Quantas vidas, meu Deus, já não quer mais saber de igreja? Porque viram que aqueles que estavam postos para ser exemplo, não são exemplo. Eu não estou falando de que os homens não devem pecar. Entre aspas, nunca os salvos ou os escolhidos não vão cair. A questão aqui não é essa. Eu estou falando de pecado contumaz. De pessoas que vivem no pecado. Não é de um deslize. Não é de 150 mil reais em um mês e agora ele vai pegar 10. Não é isso. Tá bom? Porque alguém pode achar qual é a igreja perfeita. Não. Dizem isso, qual é a igreja perfeita para a gente entrar? Aqui não é, essa não é a questão. Nós estamos falando de um desvio, de um deslize, de uma queda, que isso acontece muito mais com esse que vos fala. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Não estamos falando disso aqui. Estamos falando de coisas seríssimas. Tá certo? De pessoas que vivem no pecado. É muito triste que, não obstante a essa deficiência espiritual de não querer ver que é a igreja do Senhor, é o sangue de Jesus Cristo que está em jogo, é muito triste poder ver os irmãos nos ignorando. Agora eu vim para cá para dizer justamente isso. Encerro.
Se é que eu não já disse isso. Sou maluco, às vezes esqueço daquilo que falo. Deixa eu me aproximar. Jarailton Batista da Silva, não estou nem aí para os que fazem parte da Igreja Assembleia de Deus no campo do Pernambuco. Se eles acham que eu não mereço a paz, se eles acham que não sou digno dos seus cumprimentos, é vida que segue. Não tenho prazer nenhum em denunciar essas coisas, conhecendo o valor das tais, e depois sair por aí mendigando que alguém me cumprimente. Pelo contrário, não pense que isso aqui é desamor. É uma ira de Satanás. Que me julguem assim. É natural. Sabendo com quem eu estou falando, é natural. Agora, eu particularmente quero que olhe para mim e saiba que eu não faço parte desse sistema. Eu quero que olhem para mim e façam curva. Se for para me cumprimentar a troco do formalismo, por favor, não fale comigo. Eu estou muito bem. Obrigado. Pode continuar olhando para mim, tá certo? Como aspa, um endemoniado. Não tenho nenhum problema. Tá bom? Eu estou falando de coisa muito séria e não quero ser comparado. Se os irmãos acham que o que estou fazendo não é cristão, respeita a opinião de cada um. Essa é a minha indignação por tudo que fizeram, tá? E agora querer chorar que me dê a paz do Senhor e que aperte minha mão. Nós somos irmãos. Se não me trata, se acha que o que estou falando é errado, continue achando. É vida que segue. Porém, as coisas de Deus têm que ser tratadas com devido respeito, porque aqui a questão é almas. Almas. És tu perturbador de Israel? Disse Acabe a Elias. Não tenho interesse algum de fazer aliança com essas pessoas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que a gente esteja sempre vigilante, soldados, para não se misturar. Tá certo? O pecado é sorrateiro. Vigiemos, condenemos o pecado, ainda que o sangue dê no calcanhar. Deus que nos abençoe. Aos irmãos que estão denunciando, se caso estiver fazendo denúncia com outro propósito, que Deus os julgue. Lamento, porque você não sabe o que está fazendo. Essa luta é espiritual. Eu já tenho muitos inimigos. E repito, eu quero que cresça, mas que olhe para mim e não me compare. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.